Olá a todos e todas, gostaria de cumprimentar todo mundo. Nós estamos começando mais uma atividade aqui no NUPEGS, do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa nossa atividade, que nós estamos começando hoje, nós vamos entrevistar os pesquisadores, professores e professoras que fizeram parte da história do núcleo do NUPEGS. E a gente tem a honra de receber nessa primeira atividade o professor Elgio Trindade. O professor Elgio foi o fundador do NUPEGS, é a grande inspiração do núcleo. Ele fez graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, fez doutorado em Estudos Políticos pela Sorbonne, e é professor da URGS já há muitas décadas, é professor emérito, já foi reitor da URGS, além de ter participado de outros cargos na UNPOX, em conselhos de ensino superior e diversas outras atividades, né? O professor Elgio, a gente vai conversar aqui com ele vai detalhar melhor as suas pesquisas, ele também já deu diversas entrevistas em outras instâncias. A nossa ideia é aqui nessa atividade conseguir informações preciosas sobre o NUPEGS e a trajetória do NUPEGS que o professor Elgio participou, né? Então, professor, seja bem-vindo, muito obrigado, agradeço bastante a sua disponibilidade de conversar aqui com a gente fica muito feliz, né? Eu me inspiro bastante nos seus trabalhos. A gente pode começar falando sobre aquilo que levou à criação do NUPEGS, né? O NUPEGS foi criado em 1979, então, por favor, se você puder falar quais foram as circunstâncias políticas, acadêmicas que influenciaram a criação do núcleo, como era a universidade, a URGS e outras universidades naquele momento. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Para mim também é uma honra voltar a esse período que está distante de mim. Nós que somos da ciência política sabemos que uma instituição ela só se consolida quando ela supera a ligação com o seu criador. Os partidos que estão ligados a um chefe, ao criador, em geral, têm dificuldade de se institucionalizarem. O NUPEGS hoje está muito distante de mim. Eu já nem sei, sobretudo nos últimos anos, as coisas que foram feitas, mas tenho acompanhado que têm sido feitas coisas muito inovadoras. Então, acho que isso é um bom sinal de que o NUPEGS está na sua maioridade dentro das suas características, que começaram sendo um núcleo de pesquisa rio-grandense, portanto, focada no Rio Grande do Sul. Aí tem uma explicação que eu acho que é absolutamente aceita por todos, é que a nossa o nosso curso de História, que pertence ao mesmo instituto que as Ciências Sociais, eles tinham uma tradição muito forte de estudos de História Econômica. Isso é uma moda que andou em várias partes do Brasil, é uma certa visão marxista que, num certo momento, interessava não a todos, mas a um certo grupo dentro de História, que depois até se generalizou mais, mas isso é muito importante porque ninguém jamais escreveu alguma coisa sobre a história política do Rio Grande do Sul. E tinha uma professora, que esta sim era do curso de História, a professora Elga Piccolo, que já faleceu, e que era a única que tinha, até porque fez o seu doutorado em São Paulo, foi a única que tinha um certo interesse por política e, sobretudo, no período imperial. Aquele período que ela mais conhecia, mas na tese dela ela vai desenvolver também análise sobre o período republicano. Então, a partir de um certo momento, isso já é um pouco adiante, nós vamos convergir em alguns trabalhos comuns, mas isso eu voltarei a referir mais adiante. O que eu queria dizer é que, fazendo um retrospecto do surgimento da institucionalização do NUPEGS, eu diria que ele já tem 10 anos prévios ao ano de 79, quando em 68 a Fundação FOR começou a financiar
alguns programas no Brasil, especialmente a ciência política em Minas Gerais, a antropologia social no Museu Nacional da Federal do Rio de Janeiro, o SEBRAP, que nem era ligado à universidade, mas que teve um financiamento importante para a sua manutenção, e no Rio, o IUPERJ, que também foi uma instituição praticamente financiada ao longo desse tempo pela Fundação FOR. Mas, paralelamente, a Fundação FOR dava apoio a grupos que estavam emergindo na direção da pós-graduação. Então, nós éramos um desses grupos, especialmente porque o Charles era uma pessoa brilhante, tinha uma bela liderança, tinha estudado na Universidade de Colômbia, ele esteve lá fazendo uma pós-graduação, tanto antes como depois, quando ele é aposentado pelo AI-5. Então, ele ficou uma pessoa que tinha familiaridade com os Estados Unidos, e como grupo, nessa época da Fundação FOR, era um grupo jovem, e era o início do governo Kennedy, e esse pessoal tinha uma visão assim, bem mais ligada ao Partido Democrata e com certas orientações mais à esquerda do que o velho e conservador Partido Republicano, que tinha perdido um presidente, que foi o Nixon, que foi afastado. Então, a imagem do Partido Republicano era muito ruim. Bom, então, neste período, houve uma aproximação da FOR com a URGS, e aí tinham 3 programas que tinham interesse nessa relação. O primeiro deles era a economia, que já tinha recebido um valor uns 5, 10 anos antes, mas cujo resultado não tinha sido consistente. E a FOR não estava disposta a investir nesse programa que não tinha dado o resultado esperado no investimento que eles fizeram em outra época. E aí sobravam outros 2 ou 3. Um deles era a sociologia, que naturalmente era um curso que quase que dominava o curso de Ciências Sociais, tinham várias disciplinas especializadas. Então, eu gostaria de dizer que houve essa disputa. E o Charles era ele, eu estava prometido, porque estava começando a chegar, não tinha ainda terminado doutorado, mas já estava fazendo uma pesquisa aqui no Brasil sobre o integralismo. E eles apostaram em nós, porque gostaram pelos temas. A questão do fascismo logo interessou aos 2 que eram representantes. Um deles, inclusive, ambos eram, um era o diretor da FOR e o outro era o professor, o consultor que dava aula em Minas, no programa de pós-graduação, e que também acompanhava e, portanto, tinha um diálogo acadêmico sempre aí. Bom, então, nessa época, nós conseguimos esse apoio, só que nós tivemos uma exigência. Tinha sido criada aqui na Faculdade de Economia, aquelas criações feitas pelos Estados Unidos, pela USAID. Eles reuniram todas as universidades que tinham interesse em desenvolver a área de administração, que não tinha muito no Brasil. Tinha a Fundação Getúlio Vargas, e fora daí ninguém tinha nas universidades de administração. E aqui eu conheço um pouco a história, vou ser muito breve. Eles recrutaram professores de língua, professor de economia, professor de letras, ninguém da área propriamente de administração, e convidaram com outros professores oriundos de outras partes do Brasil para irem para uma universidade no sul da Califórnia para todos fazerem um curso de mestrado em administração. E aqui voltou o número de uns 10, 12, e aí eles criaram, no último andar, que não era usado na época, as bases da área de administração. Ela sempre foi vista como uma coisa intrusa, não tinha nenhuma ligação com a Faculdade de Economia, o pessoal da economia desprezava, mas eles foram se desenvolvendo ali. E a FOR, que tinha interesse
que tinha interesse, obviamente, que ele se desenvolvesse, porque era uma área importante, sobretudo da administração pública, que era a grande ênfase na época, sugeriu que nós fizéssemos um programa conjunto. E aí nós tentamos, mas não durou muito, porque nós tínhamos posições políticas. O Chausa tinha, eu tinha, e esse pessoal era um saco de gatos do ponto de vista ideológico. Eles tinham as mais variadas posições. E esse programa seria um programa de ciência política? Não, seria um projeto de pesquisa que contemplasse ciência política e administração pública. E aconteceu coisas um pouco estranhas. Quer dizer, nós pensamos muito, discutimos e dissemos, não, nós vamos fazer um programa de estudos de eleições no Rio Grande do Sul. Sim. Tinha tudo que ver com a área de ciência política, era uma época que essas coisas eram valorizadas e pouco desenvolvidas no Brasil. E, de outro lado, eles tinham que pensar uma área. E eles pensaram, e um dia decidiram fazer uma coisa que nos pareceu um pouco fora de contexto. Eles queriam fazer uma pesquisa sobre desenvolvimento político em nível municipal. Ora, a teoria do desenvolvimento político, assim como a teoria marxista, não foi feita para município. Uma teoria mais geral, né? Coisa de macro, sociologia, macroeconomia, etc. Bom, então fizeram esforços, criaram, como eles fizeram nos Estados Unidos, criaram aquelas categorias para tentar medir desenvolvimento político, e o troço, evidentemente, não ia para frente. Então a gente tinha um conflito, porque a nossa área estava bem definida. Nós tínhamos, inclusive, um bolsista, que era um bolsista do início dos bolsistas, que trabalhava no Tribunal Regional Eleitoral e que dizia, olha, nós temos lá muito material e eles estão vendendo isso como papel velho, quem sabe se vocês pedem. E aí nós pedimos, eu conhecia o desembargador, que era professor de Direito, e eu fui lá e ele foi muito gentil e disse, nós não temos espaço mais, então nós vamos mandar para vocês. Então nós recebemos e temos ainda lá no PERGS, aqueles cadernos, aquelas folhas de votação no tempo que era feito à mão, que era tudo calculado na calculadora, um troço altamente complexo. Para quem quer conhecer essa fase, quer dizer, isso para nós não serviu nada, apenas como uma visão concreta de como a coisa funcionava nessa época, e funcionou ainda durante muitos anos. Bom, e aí nós, com este aluno, conseguimos reconstituir os dados eleitorais em nível municipal praticamente desde 46, né, até 62, que era a última eleição que tinha havido. Bom, então a coisa estava indo muito bem e aí surgiu a ideia de que talvez fosse importante nós chamarmos um consultor, e eu tinha voltado da França e tinha trabalhado nisso também, para nos ajudar a estabelecer certos padrões comparativos para tu poderes trabalhar com diferentes municípios e criar indicadores que pudessem ser comparáveis. Bom, e aí nós convidamos, com o dinheiro da Ford, um professor que tinha sido meu professor, que trabalhava nisso. E na França tinha uma tradição, de um lado, de geografia eleitoral, que era uma coisa um pouco diferente da sociologia eleitoral americana, aquele pessoal de Michigan, que já é outra etapa. E nós estávamos correspondendo a essa etapa. Queríamos ter uma visão territorial e, ao mesmo tempo, queríamos ter uma ideia da distribuição da importância eleitoral dos partidos nas regiões, comparativamente. Era um período que tinha 11 partidos. Bom, até que um dia saiu um artigo do Chausa, com um colega meu que chama-se Francisco Ferraz, e que teve uma história comigo anterior na política estudantil, na União Estadual de Estudantes. E eu já estava na França fazendo meus estudos, e eles trabalharam com esse material e descobriram uma coisa mais ou menos óbvia, que só acontecia no Rio Grande do Sul.
é que no Rio Grande do Sul, apesar do multipartidarismo, ele tinha por trás um padrão bipartidário. Tinha de um lado o PTB, que crescia com a urbanização e que estava se tornando um partido que ameaçava se tornar hegemônico com o passar do tempo. E tinha o PSD, que era um partido que substitui aqui a UDN, mas que tinha essa mesma tradição. É aqui em Pernambuco que o PSD é dissidente do PSD nacional, portanto não fazia uma aliança com o PTB. E aqui ele era um partido mais para o lado da UDN. A UDN praticamente não tinha nenhuma força no Rio Grande do Sul, quase que periférica até geograficamente. Nas cidades tipo Uruguaiana, cidades que ficavam nas pontas do território do Rio Grande do Sul. Bom, e aí eles tiveram, comprovadamente com os dados levantados, a ideia que, no fundo, o sistema partidário do Rio Grande do Sul era um sistema de fato bipartidário. De um lado ele tinha o PTB e do outro lado ele tinha o anti-PTB. E quanto mais crescia o PTB, mais aumentava a coligação em torno do PSD daqueles que queriam derrotar o PTB. Então havia um certo equilíbrio às vezes, e havia alternância. Mas era uma alternância entre PTB e anti-PTB. Bom, aí eu levo isso adiante em nível municipal, porque eles fizeram isso com as coligações para o governo do Estado. E aí eu vejo que também nas regiões, nos municípios, se reproduz um pouco esse padrão. E isso aí ficou um dos elementos diferenciadores do Rio Grande do Sul nesses estudos, porque quando o Fernando Henrique, que era o presidente do SEBRAP, tinha como pesquisador o Bolívar Lamounier, e que foi trabalhar com ele, porque o Bolívar também foi aposentado, e ele juntou lá, ele dava aula na PUC, ele juntou umas alunas da PUC, PUC São Paulo. PUC São Paulo, pessoas que depois vão fazer doutorado com ele, e ele começou a fazer um trabalho das eleições de 1974. 74. Tudo bem. Então, era tudo por São Paulo. E estava sendo feito a campanha. Então, um trabalhava sobre a campanha, outro trabalhava sobre os dados, outros faziam entrevistas. Eles fizeram uma equipe boa. Mas aí eles se deram conta que não podia ficar fora deste contexto dois estados politicamente importantes, que eram o Rio Grande do Sul e Minas. Então, pediram para mim que eu fizesse um artigo sobre o Rio Grande do Sul. Então, naquele livro, Partidos e Eleições no Brasil, que tu conheces, provavelmente, tem o meu artigo que eu faço essa análise retrospectiva, que começa lá na redemocratização em 46, por aí, que vem até 74. E nesse capítulo, inclusive, você faz você tem acesso aos dados por seção eleitoral de Porto Alegre, né? Porto Alegre tem por seção eleitoral. Aí você faz uma divisão por bairros. Isso. Que é o que também lá estava se fazendo em São Paulo, né? Dividir a cidade por bairros, o senhor faz isso. Só também. Que nesse tempo e até hoje nós não temos estatísticas como em outros países tem por bairro. Essa organização interna não tem. Sim. Então nós tivemos que fazer uma análise um pouco em cima do conhecimento que se tinha. A gente sabia que quem mora na floresta não é o mesmo que o moinho de vento. O alemão é o mesmo, só que o alemão que mora em cima é rico, é o pessoal da burguesia, que chamam moinhos de vento. E o pessoal que mora na floresta é o pessoal de classe média, média. De quem mora em São João, que era uma zona industrial, é o operariado da época, que lá estavam as grandes empresas. Sim. Então a gente, a partir do conhecimento da topografia da cidade, foi tentando definir, claro, não com a exatidão de quem tivesse os dados organizados de uma forma diferenciada por bairro, mas por uma definição de bairros feita um pouco pelo conhecimento que se tinha da cidade. E como é que foi? Você tinha um endereço das seções e ia depois agrupando? Não, isso deu para fazer. Depois que tu tinha divisão, a identificação das seções, aí era fácil. Sim. E depois o Baqueiro, nesse trabalho de 82, ele retoma essa comparação, né, com
as sessões eleitorais já muito tempo depois, 74 para 82. Sim, sim. Aí esse livro, Partidos das Eleições no Brasil, então já foi super importante para a ciência política, né? Foi o livro fundador. O livro fundador, Que é o livro do primeiro golpe, no bom sentido, de São Paulo contra os mineiros. O Bolívar Lamonier era Era mineiro, mas estava em São Paulo. Estava em São Paulo. Sim. Tanto que ele nunca quis entrar para a USP. Ele foi para a PUC, depois criou o IDESP, e sempre foi um brilhante. Tanto que depois, mas ser bem depois, nós vamos criar uma espécie de convênio que tu reúne a USP, o SEBRAP, o IUPERJ, não é? O IUPERJ? O IUPERJ, que tinha na época era o Lima Júnior, né? Sim, sim. Para a eleição de 76. Depois tu pega as Minas, onde está o Fábio, e aqui no Rio Grande do Sul estou eu, está o DQ, que é um professor americano que ficou aqui uns anos. Uhum. Tu já estava envolvido nesse período? Não. E aí tem um grupo, a Isabel e o Vacelli e outras pessoas, que quando nós vamos fazer o estudo dessas eleições presidenciais em termos nacionais, em Porto Alegre não tinha eleição. Eleições municipais, né? Eleições municipais. Mas não tinha em Porto Alegre, Sim. não tinha eleição municipal. Né? Sim. E nas áreas de segurança nacional também. Sim. Então, o único município interessante foi Caxias do Sul. Sim. Os mineiros fizeram em Juiz de Fora, também não podiam fazer em Belo Horizonte. O pessoal do Rio fez em Niterói. Sim. Enfim, e aí nós criamos um grupo e saíram até 2 livros, mas isso é uma coisa bem posterior, quando já é uma cooperação entre os programas que tinham desenvolvido mais essas áreas. E aquele artigo que eu escrevi naquele livro da Ampox, é da Ampox? Da BCP, né? BCP, a História de Ciência Política. Né? Aquele livro eu tentei mostrar que, do ponto de vista do desenvolvimento da ciência política, nós saímos junto com Minas. A gente não dava bola para o Rio de Janeiro nessa época, eles não existiam para nós. Agora, Minas havia essa relação, tanto que o primeiro survey que eles fizeram, que foi em 66, 67, nós fizemos um praticamente igual em Porto Alegre em 68. Uhum. E foi o mesmo que depois eu faço em Ijuí, porque Juí é uma cidade diferenciada. É uma cidade que tem um movimento comunitário rural, organizado pela Faculdade de Filosofia, tem lá uns padres capuchinhos de esquerda, e mete na cabeça dos colonos o seguinte: olha, se vocês querem enfrentar problemas comuns, vocês têm que fazer uma união. E para fazer uma união, vocês têm que praticar a união. Então, nós vamos fazer uma experiência. Vamos combater as formigas de todas das nossas propriedades, que são pequenas, e elas atravessam todas elas, e ninguém consegue sozinho matar as formigas. Então, vamos conseguir veneno, conseguiram lá uma doação de veneno, e fizeram simultaneamente o combate às formigas em todas aquelas propriedades, e acabaram com as formigas. Aí os caras se deram conta, puxa vida. Então, quando eu vou lá fazer esse negócio, esse movimento já estava maduro, já tinha um capuchinho que fazia parte da política estudantil aqui da URGS, uns caras muito mais engajados, eram os caras, e aquela faculdade ficou muito marcada como uma faculdade de esquerda. Então lá tinha um tal de Frei Matias, que era o cabeça disso. E eu achei, como eu já tinha contato com esse pessoal, que era uma boa oportunidade de a gente fazer uma experiência num outro município e trabalhar em 2 níveis, quer dizer, com a população em geral, Uhum. e com esta subelite que era formada por este movimento comunitário. E aí foi uma maravilha, porque a Mercedes foi para lá, Mercedes Canepa, com a Lorena, e os caras tinham acabado de cadastrar os prédios da cidade, então elas fizeram uma amostragem perfeita. Aqui nós tivemos que usar a amostragem do IBGE, que não levava em conta só Porto Alegre, mas um espaço maior, então tinha uma distorção. Uhum. Mas era o melhor que tinha. Lá nós pudemos fazer bonitinho. Isso no final dos anos 60.
Não, foi logo depois. Foi logo depois de Porto Alegre. Foi em 68 e 69. Sim. Então, pensando, porque você disse que a tradição de estudos eleitorais aqui no Rio Grande do Sul começou com a geografia Sim, eleitoral, né, mas com os dados isso é ecológicos. depois, quando a FOR começa a dar Ah, apoio. Não, então ela começa essas pesquisas foram antes, então, essas foram antes, foram Ah, 68, 69. em Porto Alegre foi liderado pelo Leônidas Chausa Depois ele e foi aposentado em Juí por você. por mim. Sim, aí Que era uma forma que eu tinha de poder fazer sozinho. entendi. Claro, o Chaucer era um cara muito bom, brilhante, mas uma figura dominadora, assim, pela sua inteligência. Eu digo, não, vou achar um canto para fazer a minha agora. E você lá nos estudos na França, você também aprendeu a fazer análise de survey ou você aprendeu aqui? Não, aprendi aqui e lá também. Lá os caras Sim. estavam muito americanizados também. Ah, sim. Tem muita gente que foi fazer a Inglaterra e porque eu fiz num instituto de estudos políticos. Eu não tinha feito curso aqui de ciências sociais. Sim. Aqui era o pessoal do Laudelino e ninguém suportava fazer um curso com esse pessoal. Então o Chausa dava aulas, depois de ter se formado, ter feito pós-graduação na Universidade de Colômbia, ele dava aulas de teoria e instituições políticas gregas. Uhum. O sucesso dessas aulas de tal ordem que ele reunia em média 200 pessoas na aula, quando as aulas das ciências sociais eram 30 ou 40 alunos. Porque vinha gente do direito, vinha gente da filosofia, da economia, das ciências sociais. E como nós éramos, eu um pouco antes, até eu contei isso está saindo agora do Parêntese uma entrevista minha que estão contando a minha vida. A próxima fase vai ser a minha viagem a Cuba, mas contam desde que eu, no Colégio Anchieta, jesuíta, eu fazia concorrência, porque lá não tinha grêmio estudantil, tinha grêmio literário. Os jesuítas não aceitavam grêmio estudantil. Então eu participei de vários concursos de declamação. Eu me lembro que o meu pai me deu uma coleção de livros, de discos, de poesias recitadas pelos próprios autores. Tinha desde o Vargas Neto, Ascenso Ferreira, que era um cara do Nordeste, até o Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes. Eram 7. E eu aprendi, inclusive, a declamar um pouco inspirado nesse pessoal. E no Grêmio Literário começou a haver interesse por isso. E eles botaram na semana passada, se tu procurar o Parênteses, tu encontra, eu declamando ainda no tempo que eu fazia. E aí nós vamos para a universidade, isso é um pequeno parênteses, e em um ano nós dominamos a política estudantil, sem nunca ter feito política estudantil. Sim. Então mas isso é uma coisa prévia, não vamos entrar. Mas sem ela tu não entende o nosso interesse pela ciência política. Porque aí nós aprendemos a fazer política no sentido próprio do termo. Sim. A legalidade. Sim. Foi na legalidade aqui, com a UNE aqui, que a UNE aprendeu a fazer política. Uma coisa é tu fazer teoria política, e doutrinas, eu sou marxista, outra coisa é tu ver o Brizola, com aquele culhão dele, enfrentando aquela situação em que Canoas ia bombardear o Palácio Piratini, só não bombardeou porque furaram os pneus, os sargentos lá não deixaram os aviões. O Jango, quando estava fugindo, eles queriam derrubar o avião, também os caras fizeram boicote, eles não puderam sair. E um dia eu estava dentro do Palácio Piratini, só para fechar o parênteses da legalidade, e aí houve-se um barulho de trilhos, assim. Todo mundo são os tanques da serraria que estão vindo para... Vinha pela rua Duque de Caxias. Teve gente que vomitou sangue, sabe aquele medo, assim, que tu vê que tu não tem alternativa. E estava todo mundo lá nos porões, e eu estava lá também. Quer dizer, a nossa diversão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a UNE aprendeu a política real. Quer dizer, o Brizola estava enfrentando situações reais, não era teoria. Bom, e isso fez parte de um aprendizado que me levou para esse lado. E o Chausa, isso é só para concluir isso, já que o Chausa tem a ver com a ciência política e isso nós estamos falando, o Chausa, que era vizinho meio próximo meu, me conhecia, assim, por relações de família,
E aí começou a me convidar para ir na casa dele, e aí a gente conversava sobre teoria política e coisa e tal. E ele, sistematicamente, eu sozinho, me emprestava livros. E aí que eu fui conhecer um outro grupo que estudava no Anchieta, que tinha interesse em conhecer uma pessoa, e o Chausa tinha interesse em falar, e começamos a fazer atividades, reuniões, conferências, e aí se formou um grupo. Então, quando a gente entra propriamente, estava no Anchieta ainda, no terceiro clássico, quando a gente entra propriamente na universidade, a gente já entra dominando o negócio. Sim. Mas aí é outra história. Sim. Então, aí você estava... Então, vocês fizeram pesquisas eleitorais de opinião já no final dos anos 60, fez as pesquisas ecológicas, 69, de geografia eleitoral, aí depois teve o livro do Fernando Henrique do Bolívar, né? E o livro organizado pelo Fábio Vanderlei. Sim, mas isso é mais adiante. Aí já é outra etapa. Aí já o pessoal do SEBRAP já não está dentro. Eles criam o IDESP, que é um Instituto de Desenvolvimento Político, Econômico e Social, que é dirigido pelo Sérgio Miceli e pelo Bolívar da União. Sim. Mas esse livro do Fábio Vanderlei, acho que o Bolívar estudou Presidente Prudente, não foi? Sim. O Bolívar, claro. Que era o lugar que não tinha, que tinha eleições municipais. E daí, salvo engano, vocês no estudo sobre Caxias, vocês fizeram uma pesquisa de opinião também, né? Sim, lá nós fizemos fizeram um survey. Sim. Não, foi uma experiência ótima. Ficamos lá uma semana e era um período em que era curioso, porque quando no período, vamos dizer, anterior, democrático, né, no sentido que a gente tinha no Brasil naquele período. Pré-64. Quando um presidente se posicionava e tomava uma posição a favor do seu grupo político, o pessoal dizia, está havendo interferência política, isso não pode. O Geisel, que era o ditador, nesse momento ele fez campanha. Fez campanha para a Arena e queria ganhar. E evidentemente que não ganhou. Mas enfim, Caxias foi isso. Mas aí já é uma experiência de grupo. Quer dizer, o pessoal do Nupergues, tu não foste. O pessoal do Nupergues indo para Caxias, e um outro professor também, que já é jovem, e lá nós ficamos durante 10 dias aplicando questionário com gente de lá, com gente nossa, em geral gente de lá. E foi uma pesquisa maravilhosa. Então foi uma segunda experiência essa em Caxias. Sim. Eu estava com a impressão que foi antes da fundação do Nupergues, não foi essa pesquisa? Porque a eleição de 76, né? O Nupergues é de 79. Foi um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Aí, então, acho que a gente já está chegando no momento que o Nupergues foi fundado. Mas aí eu tenho que te contar outras coisas que estão aqui. Sim. Quer dizer, uma coisa é o papel que a Fundação FOR vai ter no Brasil durante a ditadura, que é ajudar justamente as áreas que estavam, de uma certa maneira, mais ameaçadas pelos militares. Só que essa mesma Fundação FOR, 3 ou 4 anos antes, estava na Europa, substituindo a CIA, que é quem criava aqueles centros de ciência política, sociologia, para criar revistas e, com isso, competir com a influência que a União Soviética tinha sobre a Europa, que era muito forte. Então, todos aqueles grupos na Itália, na França, na Espanha, onde tu puder imaginar, na Europa Ocidental, tinham grupos, até aqui no Uruguai foi feito um evento sobre elites financiados por este movimento. Bom, então a FOR vinha de um trabalho sujo, nesse sentido, substituir a CIA. Claro que a FOR não era a CIA e fizeram de uma maneira mais competente que a CIA. Agora, quando ela vem para o Brasil e há uma mudança de política no governo americano, bom, vem outra geração, com outra cabeça, e aí ela se adapta à nova situação, e aí vai ajudar não o pessoal de direita, anticomunista, mas ao contrário. Os caras eles conversavam com a gente sobre política abertamente. Tinha um dos professores que depois até abandonou a política, porque ele era costarricense,
e foi trabalhar com as minorias do seu país para ajudar esse pessoal lá. Esse cara podia escolher se ia para Stanford ou se ia para Yale. E ele disse, eu vou para Stanford, com uma condição. Todos os meus alunos aqui de Minas, que fizeram mestrado comigo, eu quero que eles possam ir lá fazer o doutorado comigo em Stanford. Quer dizer, ele conseguiu levar por atacado umas 7 ou 8 pessoas que fizeram doutorado com eles, entre os quais o Benício Schmidt, que é da UNB e que foi um dos nossos alunos que estavam nessa formação para que desenvolvessem mestrado. Só que depois deu o golpe e aí quem podia voltar não voltou. O Plínio Dentze, que foi um outro que foi para fazer formação nesse período, ele teve que ficar em Campinas porque ele não podia chegar aqui. Ele tinha sido preso aqui. Então não tinha jeito de chegar aqui. Então muita gente ficou pelo caminho. Outros ficaram em Minas, que foi o caso do Benício, e depois foi para Brasília. Então aquela volta não foi, mas uma parte veio. E aí está esse processo todo. Então, só para dizer que a Fundação FOR teve uma ação positiva no Brasil para a ciência política e para a antropologia social e para o SEBRAP, que acabou sendo uma instituição altamente respeitável. Sim. Bom, agora, o que eu queria te colocar também é que, mais ou menos nessa época, vai começar aquilo que a gente chama de convênios com a FINEP. É criada essa fundação, que tu ouviste falar já, FINEP. E que depois foi muito acusada de dar muito mais dinheiro para o Rio do que outras partes, mas nesse período eles foram muito abertos e criaram um convênio, que nós tínhamos um programa que se chamava Sociologia e Política, e deram dinheiro para este programa desenvolver pesquisa. E eu era o coordenador. Então, a cada área escolheu lá o tipo de pesquisa que queria fazer, a sociologia, a antropologia estava recém-nascendo, acho que não chegou a entrar, foi só a sociologia, mas nós continuamos nesse caminho. Então, nós começamos a implementar mais coisas, porque a nossa grande referência, tu fizeste isso, mencionando na tua pergunta, de onde é que viria a nossa inspiração? Isso. O grande modelo inspirador na época era o CPDOC. Sim, tá. Que era um centro que trabalhava com arquivos, quer dizer, a neta do Getúlio estava com... Os arquivos estavam na casa da mãe dela, que era a filha do Getúlio e que era a secretária do Getúlio. Quando vinham pesquisadores do exterior, eles almoçavam, ela arrumava a mesa e ficava cuidando, e tá um americano aqui, um outro lá, um brasileiro, e ela tinha que estar cuidando, que estava trabalhando com os documentos originais. Bom, aí a mãe morre. Tudo isso foi para a casa dela, no apartamento do Rio. E ela não tinha condições. Aí ela resolveu dizer, bom, vamos criar uma instituição. E criaram o CPDOC. Entendi. Então... E aí foi tudo isso para lá. E aí não só o Getúlio e o pessoal próximo, mas eles começaram a expandir em todas as direções. Tá. Os militares e coisa e tal. Então, e aí fizeram aquela enciclopédia que chamava... Não era enciclopédia. Enciclopédica, dicionário histórico biográfico. E aí foi feito a muitas mãos. A parte principal foi feita por eles, porque eles tinham muito material lá. Então. Mas eu participei. Por exemplo, a parte sobre integralismo, pediram vários verbetes, eu fiz. E assim por diante. Quer dizer, aí teve uma outra edição que me pediram outras coisas. Mas o CPDOC era uma espécie de referência para todos nós. Entendi. Então, a inspiração no Pergs foi um Para um modelo porque aí já não era mais pesquisa de opinião, aí era documentação. Sim, sim. E aí vem aquelas coisas que nós falamos, né? Que tu estava muito curioso em saber, tu deves gostar de castelos, tu assim, esse castelo de Pedras Altas, isso é uma maravilha. Era o grande líder da oposição liberal, que chamava-se Assis Brasil, era muito ligado originalmente no Borges. E eles começaram, quando não foi adotada no Brasil a Constituição positivista que eles pretendiam, tinha aquele templo lá no Rio, tinha o apostolado, os caras eram autoritários, positivistas, e era uma religião ainda, tinha um templo
ali, e aqui tem essa capela Sim. que tu não visitasse ainda. Visitei com o senhor até. Ah, é? Então é isso aí. Isso é uma raridade, só tem uma em Paris e outra em Sim. Porto Alegre. Bom, então, fracassou esse projeto. E aí o Brasil adotou a Constituição Americana. Sim. Como A de 1891, né? 91. A Argentina também adotou muito tempo antes. E assim por diante. Ela teve muita influência na América Latina. Presidencialismo. Por quê? Porque eles não tinham o rei. Tiveram que inventar um ente civil, que é o presidente, que fosse o equivalente ao rei sem coroa. Mas nós tivemos rei, e a Argentina tentou ter um rei, ou teve um sujeito que queria desempenhar um papel de rei, mas não deu certo. O único lugar que deu certo foi aqui, que durou essa longa, sobretudo, o Segundo Império. O primeiro foi mais controvertido, até pelo estilo do próprio Dom Pedro I, mas o segundo era um imperador com interesse em ciência, protegia a ciência. Aí tem um livro que você não pode deixar de ler, que é um livro publicado por um jornalista aqui do interior, acho que é de Uruguaiana, que é um estudo sobre a primeira expedição que o Dom Pedro II organizou no Brasil. Sabe para quê? Para trazer camelos dos países árabes e colocar no Ceará. Imaginaram, isso vai dar certo. Não deu certo, morreram todos os camelos. Mas com isso eles fizeram um levantamento completo de vegetais, de materiais os mais variados, pedras e o diabo, que foi em grande parte o que alimentou o Museu Nacional nos seus inícios. Então esse livro descreve isso, não estou lembrando o nome dele, porque ele fez um título meio, mas eu posso mandar para vocês. É um livro delicioso de ler, como a ciência começou no Brasil com a primeira expedição organizada pelo imperador Pedro II. Deixa eu só, o senhor estava falando de... O senhor começou a falar do Assis Brasil, né? Sim. E antes, você fez um ponto que eu achei interessante, né? Que você falou assim, olha, aí quando a gente está... O NUPEGS é Núcleo de Pesquisa e Documentação, né? Aí você falou assim... Da política da política. Aí, da política rio-grandense. Originalmente, né? Então, saiu da pesquisa de opinião eleitoral e foi para a documentação, né? Como é que foi essa passagem? O senhor sabe dizer... para ir porque a documentação de políticos, né, gaúchos... O problema é que a gente tinha consciência que mesmo as pesquisas mais bem feitas sob a forma de survey, é uma pesquisa que se baseia em indivíduos que respondem. Sim. Mesmo que tu faça uma boa amostra e isso possa ter representatividade, é um tipo de informação que não é comparável com a informação baseada em dados históricos, em documentos históricos. E o Rio Grande do Sul tem uma história política riquíssima. Tu vai para Santa Catarina, não tem nada, por isso que eles são todos fascistas hoje, nunca aprenderam política. São Paulo, durante muito tempo, teve muita dificuldade de se engajar na política nacional. Então, Minas e Rio Grande do Sul eram os estados mais politizados, tanto que eles entenderam bem na Revolução de 30, quando São Paulo quis repetir Washington Luiz, né? Aquela coisa que tu conhece, que ele quis que viesse o Júlio Prestes e que não viesse Minas, que era... aí sim. Minas se juntou com o Rio Grande do Sul, e aí foi essa história toda que nós não vamos voltar ao assunto agora. Bom, então a documentação era fundamental. E sim. Como nós sabíamos que essa geração guardava coisas, cartas, havia correspondência. O João Neves da Fontoura, que foi um outro líder importante, toda a correspondência ele fazia do Hotel Glória, no Rio de Janeiro, onde ele morava. Então, tudo que tu lia dele, tinha em cima o carimbo, o timbre. Né? O timbre do hotel, e aí as cartas. Então, nós tínhamos facilidade, como eles fizeram também no Rio, mas aí eram arquivos bem mais completos, de buscar esses arquivos. E aqui, então, no Rio Grande do Sul, nós conhecemos e ganhamos um arquivo muito importante, que foi do Raul Pila. O Raul Pila foi o grande defensor do parlamentarismo no Brasil. Para ele, o parlamentarismo era a solução para tudo. As experiências de parlamentarismo no Brasil, em circunstâncias muito particulares,
não foram tão promissoras como ele imaginava. Mas não era o parlamentarismo que ele sonhou. Mas era uma figura, o irmão ele foi professor da URGS, tinha irmão deles vinculados também a áreas científicas, ele era um cara muito respeitado. Então a família dele um dia nos telefonou, viu coisas no jornal e disse: nós temos aqui o arquivo do nosso pai, coisa e tal. Ganhamos inteiro. E aí ele foi organizado, a gente já estava. Aí nós começamos a organizar. Depois eu comecei a fazer contatos com Flores da Cunha, tinha um filho dele que morava no Rio, então o cara tinha lá também muitos arquivos, a família era meio confusa, cada irmão ia para um lado, mas esse cara me deu um material que também foi muito importante. Bom, e aí nós fomos enriquecendo em todas as direções. Tanto que o Paulo Brossard, que foi nosso senador, quando ele foi escrever sobre o Pila, ou foi sobre o Assis? Sobre o Assis Brasil. Sobre o Assis Brasil, ele foi pesquisar lá no Nupergs. Então aí nós fomos incorporando. Aí nós viramos um centro de documentação. Aí tinha a parte de fotografia, tinha a parte de documentação, tinham as cartas, enfim, e tudo organizadinho, numerado, por ordem cronológica. Foi um trabalho que foi feito pelo Manuel e toda uma equipe de estudantes. Manuel Passos. Manuel Passos, e que foi fundamental. Sim. Assim como foi fundamental mais tarde a continuidade dos estudos eleitorais. Porque aquilo que parou em 68, por aí, ou 70 e pouco, depois continuou. Foi até quando? Até agora o último. Pois é. Só que está no banco, e nós estávamos antes publicando em livros. Sim. Mas não tinha sentido, porque no banco é mais rápido. Nós tivemos até apoio aqui do pessoal daquele centro de... Hein? De estatística, né? Estatística e do Rio Grande do Sul. Bom, então, depois nós tivemos um convênio com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Isso que eu estou te falando, 20 anos de apoios que nós tivemos do INEP. 20 anos. De 67 a 97. Então, nesse período, nós conseguimos fazer muita coisa nessa direção. Estávamos já trabalhando, e o Nupergs não existia. Tá. Por isso que o Nupergs é uma emergência formalizada de uma coisa que já estava em processo. Quer dizer, não foi inventada, vamos criar um negócio e vai começar. Não. Ele já tinha uma história mais longa, quase do mesmo tamanho daquilo que ele teve no futuro, assim, que ele funcionou mais ativamente. Né? Então, bom, a parceria pela FINEP, né? Não, a FINEP isso aí foi importante porque eu estava na coordenação, portanto eu coordenava o projeto. Houve um período que até os professores ganhavam uma complementação no início, depois só as áreas duras que continuaram ganhando, a gente não ganhou, mas o dinheiro para fazer pesquisa se ganhava. Bom, nós fizemos aí a gente já estava conhecido, nós fizemos um acordo com a Câmara Federal. A Câmara Federal também tinha muito material, a gente conseguiu muito material com eles, então na Câmara Federal nós fizemos também um outro acordo, e esse acordo permitiu que se avançasse também nessa parte de organização, de digitalização, todas essas coisas que custam caro e que muitas vezes o núcleo não tinha dinheiro. Então, assim como a FINEP colaborou, a Câmara Federal, que tinha instrumentos para isso, nos ajudou, e aí nós fomos avançando nessa direção. A Assembleia Legislativa também. Depois a Assembleia Legislativa, aí vem um dos livros, né, Bom, esse aqui eu não mostrei, posso mostrar? Pode mostrar. Esse aqui é um livro importante sobre o simpósio da Revolução de 30. Ele não tem um nome ambicioso, mas ele é um simpósio nacional organizado pela URGS. Quer dizer, dentro dessas 870 páginas, tu encontra as pessoas mais importantes da USP, da UFRJ,
da Unicamp, da URGS, e intelectuais tipo os donos do poder, o Faolo, esse pessoal que participou desse período, também. 50 anos da Revolução de 30 aí. 50 anos, isso aqui tem que ser lido. Depois, já que nós estamos falando na Assembleia Legislativa, o produto desse acordo foi o seguinte: eles queriam, estava começando a haver uma abertura no Brasil. Qual é o papel da Assembleia Legislativa? No Rio Grande do Sul, teve uma história complicada, quer dizer, durante todo o período positivista, não havia Assembleia Legislativa, porque não havia poder legislativo. O poder legislativo estava no presidente do Estado, aquilo que o Conte chamava o ditador republicano. Por que era o ditador? Porque ele tinha mandato. Terminava os 4 ou 5 anos, ele tinha que ser reeleito, ou outra pessoa ser eleita no lugar dele. Houve muita reeleição, mas não havia uma ditadura no sentido de que não tinha tempo de permanência no poder. Só que o poder legislativo e o judiciário estava concentrado na figura do presidente. Não havia um poder judiciário autônomo e muito menos não havia uma Assembleia Legislativa. Havia uma Câmara de Representantes. Esse é o termo, né? E essa Câmara de Representantes se reunia 3 meses ao ano, de setembro, outubro e novembro. E o que ela fazia? Uma única coisa: aprovar o orçamento. E aí o que acontecia? O presidente do Estado mandava um orçamento bonitinho, 95% eram republicanos, ia para lá, ninguém discutia, ratificavam, então estava cumprida a formalidade, temos um orçamento aprovado. Bom, aí o interessante disso aqui, eu comecei a ler o período justamente que vai até 30, do início do século XX? Não, da Revolução de 89, que é a rio-grandense feita pelo Júlio de Castilhos. E que tinha como ele, eu comecei uma hora a falar nisso, interrompi, tinha o velho do Castelo de Pedras Altas. Assis Brasil. Assis Brasil. Só que o Assis Brasil entrou em divergência com ele, porque viu que ele queria fazer aquele modelito que já tinha sido discutido na Câmara e que foi derrotado. Ele não era tão radical nas ideias, que ele podia ter algumas influências, também andou estudando em São Paulo, então ali tinha influência positivista. Mas ele não era tão radical como o Júlio de Castilhos. Então eles se separam e ele vai ser o líder da oposição. Então por isso que o acervo dele e a famosa visita ao Castelo de Pedras Altas é importante, porque lá estão os documentos do grande líder da oposição, que casou com uma nobre portuguesa. Ele tinha sido embaixador na Inglaterra. Ele trouxe com ele uma casinha daquelas pré-fabricadas em pedacinhos e construiu para ele numa terra que ele tinha. A família tinha Cismarias, era uma família importante. E ele construiu e começou a morar aí. Mas ele prometeu para essa mulher que ele ia fazer um castelo. E um dia passam na frente da casa dele, lá no interior de Pedras Altas, lá perto de Bagé, né? Lá de Bagé. Uns espanhóis dizendo que trabalhavam em pedra, que tinham experiência em construções do gênero, e que tinha um detalhe, que eles trabalhavam cantando. Aí o velho se apaixonou, né? Era o que ele queria. Então deu o projeto e os velhos, essas velhas com quem eu falei, as filhas, nós nos criamos ouvindo aqueles cânticos daqueles homens batendo no martelo e cantando música espanhola que traz romântico. Então você liderou uma comitiva de... Não era uma comitiva, nós pegamos um grupo de pessoas, era eu, a professora da história, que eu já falei, que era Elga Piccolo, foi a professora Isabel, foi o Paulo Vicentini, foi mais alguém, deve ter ido 1 ou 2 mais, eu não me lembro. Mas não era uma coisa muito formal. Sim. Nós fomos lá para conhecer as senhoras,
Elas foram muito simpáticas, eram umas velhinhas de 70 anos, solteironas, tinham uma caminhonetezinha, e moravam naquele castelo, cheio de goteiras e de infiltração. Nós até depois, eu consegui na reitoria, o Ferraz era reitor, mandar uns engenheiros nossos para tentar bloquear, estava estragando o castelo. Né? Bom, mas ele tinha uma biblioteca maravilhosa, tinha tudo que tu pode imaginar. Aquelas obras clássicas do Darwin, estava tudo lá, o velho sabia tudo. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma documentação dele. Então, as velhinhas disseram o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós não podemos abrir mão dessa documentação, que é a nossa história, tudo bem. Mas se vocês organizarem para nós e microfilmarem, nós emprestamos para vocês, vocês fazem isso e nos devolvem. Foi o que foi feito. Então, essa foi o grande ganho. Não é? Então, nós voltamos lá mais uma vez, conversamos com elas. Ela era muito simpática. Depois virou uma zorra, entrou Santa Maria, entrou não sei o quê. Eu já nem sei bem como é que é aquilo, já não é mais da família. Enfim, não sei. E você sabe dizer desse material que vocês encontraram, coisas, descobertas interessantes sobre o Assis Brasil? Que pesquisas que foram feitas a partir disso? Bom, aí de um lado estava aberto para alunos, para pessoas que foram fazer mestrado, sobretudo mestrado. E muitas pessoas trabalharam com esse material e outras coisas nós usamos nos trabalhos. Por exemplo, nós estamos falando da Assembleia Legislativa, nós fizemos um convênio. E o convênio era para dizer o seguinte, bom, o que vai acontecer com a Assembleia Legislativa quando terminar a ditadura? E nós temos que ter um papel, afinal. Nós fomos uma assembleia, viramos uma coisa mais limitada com a ditadura, mas vamos estudar o passado. Então, nós tivemos que ler, e eu, particularmente, foi uma área que eu mais li, e aí a professora Isabel e a professora Célia, que na época não eram professoras, participaram desse trabalho. Nós lemos todos os anais, ano a ano. E aí, eu que tinha estudado muito coisas comparativas com a Inglaterra, eu me dei conta que a nossa Assembleia, a nossa Câmara de Representantes, que no início era só formada por republicanos e só tinha um cara da oposição, que não tinha peso nenhum, aos pouquinhos, esse partido de oposição, liderado pelo Assis Brasil, começou a ter mais representantes. Ele mesmo foi candidato a governador, perdeu, provavelmente foi roubado, porque naquele tempo todo mundo votava, o pessoal preenchia votos à noite, quer dizer, tanto que numa das eleições, na última, foi o Getúlio e toda uma comissão avisar para ele que ele tinha perdido a última eleição. E ele, quando viu o grupo se aproximar, disse assim, então, vocês vêm mais uma vez dizer que eu estou novamente no poder? Eles tiveram que voltar a fazer as atas todas e provar que ele ganhou. Mas ele tinha perdido. Tu vê como na República Velha se manejava na caneta as eleições. Não tinha, tudo no papel, não tinha controle nenhum. Bom, então, começa a aparecer uma oposição um pouco mais substantiva e ela começa a questionar. O que é esse orçamento? Para que esse dinheiro para cá? E começaram... Bom, aí a partir de um certo momento, uma coisa que não existia, que era um líder da maioria e um líder da minoria, surgiram. De um lado estava o João Neves da Fontoura, do outro lado, do mesmo lado estava o Getúlio, do outro lado estava um líder do PL que virava o líder da minoria. E aí aquilo que pelo costume se constituiu na Inglaterra, na Câmara dos Comuns, se constituiu aqui. Aí quando chegou em 30, essa Câmara de Representantes sem poder legislativo, ela tinha o formato já de uma Assembleia Legislativa que a Constituição de 30 vai concedê-la e ela vai ser uma Assembleia plena. Então, isso foi interessante, porque a gente descobriu isto, que só quem tivesse a paciência de ler essas atas todas aqui. Então, em cada parte, tu vê, tem esse livro lá, claro.
E Sim, cada parte dessas tem uma explicação sobre cada capítulo, e depois tem a parte de 30 a 37. Então, é o poder legislativo e o autoritarismo, que todo esse período positivista era autoritarismo, no Rio Grande do Sul, de 91 a 37, sim, que é o fim, aí começa o Estado Novo e vai ser um novo período autoritário. sim. Mais uma etapa na Mais uma pesquisa etapa. E essa, então, é o livro, né, que eu estou mostrando aqui para ficar registrado, que é o livro que resultou do convênio com a Assembleia Legislativa. do NUPERGS com a Assembleia Legislativa. E aí muitas coisas fizeram com a Assembleia Legislativa, mas aí eu não vou entrar porque são coisas posteriores e alongaria muito a nossa discussão. Eu queria retomar um pouquinho sobre os pesquisadores que inicialmente fizeram parte do NUPERGS ou que foram se agregando dos primeiros anos, né? Você comentou, né, o Leônidas Schauser, o professor Schauser foi um dos pioneiros, né, dos estudos políticos, e depois você liderou pesquisa junto com um grupo de assistentes que depois se tornaram professoras, Lorena, a professora Maria Isabel, a Mercedes, e como foi um outro importante nome na ciência política aqui do Rio Grande do Sul, que foi reitor também, né? Sim. O Francisco Ferraz, ele chegou a fazer parte do NUPERGS, como é que foi a relação Não, dele? Ferraz tem um problema cronológico aí. Quer dizer, quando eu estou voltando, eu fui convidar o professor Ranger para vir aqui como consultor na discussão Geografia eleitoral? de geografia eleitoral. E ele tinha uma qualidade que, naquele período, não era uma qualidade positiva. Ele era membro do Partido Comunista Francês. E eu sabia disso, e mesmo assim eu trouxe pago pela Fundação Ford. E neste período em que isso aconteceu, o professor Ferraz foi para os Estados Unidos, para a Universidade de Princeton, fazer também o mestrado, que era o meio do caminho para fazer o doutorado. E lá ficou. E quando eu volto, em 68, que acontecem essas coisas todas do survey e tudo aí, e que eu começo como auxiliar de ensino, assistente, eu não me lembro qual era o termo na época, o Ferraz estava fora. Quer dizer, o Ferraz só vai voltar quando ele tem a possibilidade de fazer a pesquisa para o doutorado que ele está desenvolvendo nos Estados Unidos, que era um doutorado com um professor de origem alemã que tinha uma problemática sobre as democracias e que dividiu entre seus alunos diferentes projetos. Uhum. E o Ferraz pegou um dos projetos que era sobre socialização política. Tanto que um dos planos dele era entrevistar o pessoal do Colégio Militar para comparar eles com outras socializações em outras escolas, para ver as marcas que podiam ter de uma formação em escola militar para uma escola religiosa ou para uma escola pública normal. Bom, e ele, quando ele volta, essas coisas já tinham acontecido, não no NUPERGS. Uhum. Mas o que tinha acontecido eram esses fatos aí. As pesquisas eleitorais. Pesquisas eleitorais, o desenvolvimento desses contatos todos, ele estava fora nesse período. Então, quando ele volta, ele vai voltar para ter um papel importante, que é a criação do pós-graduação. Eu queria fazer uma pergunta. O NUPERGS teve, salvo engano, em certo período, uma tentativa também de parcerias e documentação conjunta com o país do Cone Sul, né? Sim. Como é que foi esse processo? Aí é o seguinte, que houve uma época que o nosso programa de ciência política, ele era tão forte dentro da URGS, com relação à sociologia e até à antropologia que estava começando, que nós tivemos a proposta, eu fiz essa proposta, da gente criar um programa de doutorado conjunto, porque nenhum desses países tinha condições de ter sozinho um programa desse tipo.
E tinha gente boa no Uruguai, no Chile, na Argentina. Então eu propus de a gente fazer um pool aí. Fizemos até uma reunião aqui, fizemos um livro sobre isso. Você lembra disso? Que a professora Célie ficou como coordenadora do evento, e aqui eram pessoas muito importantes de toda a América Latina. Mas, no fim, esses países que visualizavam no futuro não tão longínquo a volta da democracia, eles quiseram, até por uma espécie de autoestima, né? De não se ligar a um programa de pós-graduação de uma universidade que tinha certa importância, mas que era de um estado do Brasil, não era nem do Rio, nem de São Paulo, e acabou não saindo. Mas, nesse período, nós começamos a interagir com esses grupos, inclusive em pesquisas políticas. Então, em algumas revistas uruguaias e até numa francesa que publicava coisas sobre a América Latina, que era da Unesco, essas revistas começaram a ser publicadas pesquisas que muitas vezes falavam do Brasil, faziam uma janela com relação não era comparação sistemática, mas tentava fazer uma aproximação com o Uruguai, ou com a Argentina, ou com o Chile. Então, num certo momento, nós achamos que seria a evolução natural a gente, não é criar uma coisa conjunta com eles, mas que o nosso núcleo, que era do Rio Grande do Sul, e que do Rio Grande do Sul, em grande parte, esgotou, não totalmente, a sua vocação, se expandisse também para esses países do Cone Sul. Então, nós chegamos uma vez até a usar esse termo, né? No PERGS Cone Sul, uma coisa assim. Mas nunca chegou a se afirmar isso como uma coisa definitiva. Mas eu acho que essa é uma coisa que tem que ser avaliada para o futuro, né? Sim. Tá. Eu acho que então a gente pode caminhar para o final, aí depois o senhor pode fazer também comentários se eu estiver pensando em coisa a mais. Que sugestões você daria para a sua visão de como a documentação hoje, que a gente precisa ainda avançar, que o NUPERGS pode caminhar, em que direções você falaria para as novas gerações aí? Essa é uma pergunta difícil, porque se eu olho para trás, eu não me vejo mais identificado com essa tradição que eu mesmo gerei com outras pessoas junto. Por quê? Porque isso era uma época, o próprio NUPERGS hoje não tem a relevância que teve naquele período, continua existindo, já não tem os mesmos recursos que teve da FINEP, entende? Pessoas que estiveram lá e que foram importantes, como a Aspásia. Aspásia Camargo? Hein? Aspásia Camargo? Aspásia Camargo, a própria neta do Getúlio, não é? Que foi a que criou... Sim. No CPDOC, né? O CPDOC, estou falando, o que eu falei? No PERGS. Não, o CPDOC. Quer dizer, o próprio CPDOC hoje já não tem aquela vitalidade que tinha, continua fazendo coisas, mas perdeu muitas das pessoas fundamentais. Aquele dicionário brasileiro, biográfico brasileiro, não teve continuidade, quer dizer, não tem sentido fazer aquilo de novo, quer dizer, podia prorrogar até os dias atuais, mas não, pararam. Porque os recursos humanos, pessoas que saíram, a evolução das instituições. Então, o que eu acho é que tem que haver uma avaliação da situação e ver que novas direções hoje seriam relevantes. E eu acho que, nesse particular, o André teve um trabalho muito importante, porque ele inventou muitas coisas. Não só aqueles eventos que ele foi desenvolvendo. André Marenco. Hein? André Marenco. O André Marenco. Quer dizer, ele começou a fazer eventos, começou a desenvolver grupos, começou a estimular determinados trabalhos. E, em cima disto, se abriu uma coisa que tem mais a ver com a ciência política atual do que com a tradição anterior. Mas não quer dizer que tu tenha que abandonar totalmente a tradição anterior. Talvez tu tenha dificuldade hoje, como nós tivemos menos, mas tivemos alguma dificuldade,
de criar aquele acervo todo. Acho que hoje é mais difícil. Ninguém tem acervo para doar, né, de arquivo. Ninguém faz mais isso. Mal as pessoas conseguem manter, os caras mais antigos têm uma boa biblioteca. Mas os mais modernos já usam a biblioteca da universidade. Por que vai comprar livro se a universidade tem os livros, entende? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que tu tens que discutir com o grupo, discutir com o próprio André, chamar colegas teus, tem lá o teu colega, meu vizinho lá, o Christ, que são pessoas, até gente da ciência política ou da história, sei lá. Quer dizer, aí tu tem que fazer um trabalho de articulação. Sim. Aí eu não posso te aconselhar, porque são momentos diferentes, entende? Em um certo momento, dentro da universidade, eu tinha uma certa liderança. Depois que eu fui reitor, eu, de uma certa maneira, me separei disso, aí fui para outro patamar, sem deixar, porque eu sempre que saí da reitoria, voltei para ser pesquisador. O grande escândalo do Ferraz é que, quando ele foi escolhido para ser reitor, ele me chamou e disse: pô, Eljo, nós que trabalhamos juntos na UE há tanto tempo, escolhe a pró-reitoria. Você não quer? Eu não quero nenhuma, estou voltando de um pós-doutorado, estou com os projetos de pesquisa, não estou com nenhuma motivação de me meter nessa burocracia. Ficou chocadíssimo. E aí, um ano depois, houve uma mudança na reitoria, o vice-reitor, que era o Guerra, decidiu, que era um cara muito pouco confiável, um físico, né? Que era o vice dele. Aliás, que era o pró-reitor de pesquisa há vários anos, que sempre a física sabia tudo sobre ciência. E ele gostou da ideia de virar vice-reitor. Então largou a pró-reitoria. Aí o Ferraz me chamou de novo: olha, agora está vaga para a reitoria. Aí já tinha um ano, faltavam 3 anos. Aí eu não pude recusar, né? Aí fui. E foi muito bom. Sim. Foi uma experiência maravilhosa, porque aí tu circula nacionalmente, tu conhece os caras que trabalham por pesquisa e pós-graduação das melhores universidades, porque em geral é o pessoal mais qualificado, mesmo estando em universidades que têm pós-graduação forte, os que vão para essas posições são pessoas reconhecidas academicamente. E depois, quando eu fui reitor, eu voltei direto para um... Depois, no início, era uma sala ali no corredor, e depois eu até me vinculei com o NUPERGS, com umas pesquisas, e fiquei lá numa outra sala. Mas eu nunca tive nenhuma atividade. Bom, então, isso tem... O Ferraz era diferente. O Ferraz e a Vrana tinham ambições políticas. Eles achavam que da reitoria eles podiam fazer uma carreira política. E tinham vocação para isso. A Vrana também. Só que eles saíram na hora errada, que não tinha eleição. Então acabou o negócio furando. Mas é isso aí. Então ele veio, cria o pós-graduação, na medida que ele está metido e dirige a pós-graduação. O NUPERGS é um órgão da pós-graduação. Não tem nem por que ele entrar no NUPERGS, ele é o coordenador do curso e já está numa posição superior ao próprio NUPERGS. Porque aí ele começa a ser o coordenador. Eu fui até então porque ele estava fora. Então, esse período que nós estamos falando, ele estava totalmente fora. Então é isso. Quero agradecer muito, professor Eljo, por sua disposição, por participar aqui dessa conversa. Vai ser muito precioso essa gravação, esse levantamento da história do NUPERGS e a relação com a sua carreira e a ciência política na URGS. Então aqui a gente encerra essa primeira entrevista. Agradeço todo mundo e esse projeto continua. Vamos entrevistar os outros pesquisadores e pesquisadoras. E é isso. Muito obrigado.